O entrevistado de hoje é o professor Matheus Henrique de Faria Pereira, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, autor do artigo Nova Direita, Guerras de Memória em Tempos de Comissão da Verdade, publicado na Vale História número 31, volume 31, número 57. Professor Matheus, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. No seu artigo, você enfoca a história do tempo presente e se utiliza de fontes incomuns para o historiador, as fontes digitais. Você poderia explorar um pouco os cuidados teórico-metodológicos necessários na abordagem dessas fontes? Obrigado, Regina, pela oportunidade, pelo trabalho editorial também que você vem desenvolvendo aqui na Vale História, em todos os níveis, não só cuidado editorial, mas também ético, político, em relação ao que é a autoria escrita hoje, ainda mais com toda essa difusão do conhecimento via internet. Eu vou tentar responder essa pergunta contando um pouco a história desse artigo. Numa visão um pouco a posteriori, eu poderia dizer que esse artigo nasce, de algum modo, quando eu assisti na internet uma conferência do Ginsburg que se chamava A História na Era do Google. Isso gerou um trabalho de pós-doutorado, que eu recebi uma bolsa da casa para estudar em Bolonha, que se chamava A História na Era da Wikipédia. Então a minha ideia inicial era analisar como a história é escrita na Wikipédia. Então entender melhor, porque quando você entra na Wikipédia, tem uma página do lado do artigo que se chama Histórico. Então entender os conflitos de memória sobre a guerra colonial portuguesa e sobre os conflitos de memória sobre a ditadura militar na página da Wikipédia. Então, o que as pessoas falam, como editam, como constroem um texto coletivo. Então, um pouco já era pensar como nessa fonte específica, na Wikipédia, nessas disputas internas da construção de um tipo de escrita nova, que é essa escrita coletiva, se produzia algumas disputas de memória. Então, isso já implicou numa mudança, num cuidado conceitual diferente, que era não pensar mais a oposição entre história e memória, mas em guerras de memória. Então não me importa muito se memória e história se opõem, se complementam, se são... mas eu queria ver mais como que as disputas se colocam aí. Então eu escolhi um marco para pensar só a ditadura militar, que foi o tempo da Comissão da Verdade, e tentar ver os efeitos indiretos da Comissão da Verdade na Wikipédia. O que acontece? Como a Wikipédia é conectada a uma rede, que é a internet como um todo, eu tive que sair dessa fonte da Wikipédia e começar a pensar outras fontes também fora da internet, fora da Wikipédia, na internet. Então comecei a ver uma série de sites que eu chamo de negacionistas ou que se usam da negativa ou do revisionismo histórico. Então foi aí que eu fui caminhando a partir da Wikipédia para outros sites e outras, digamos assim, outras comunidades que eu vou chamar. Então, isso me levou a tentar desenvolver um pouco uma ideia de que há uma comunidade de memória em rede. Em alguma medida, é uma comunidade de memória da negação ou do negacionismo, tento diferenciar no texto o que é uma coisa e o que é outra, ou do revisionismo histórico propriamente dito. Como que a internet cria digamos assim, espaços para manifestação desse tipo, sobretudo num momento muito tenso como foi esse da presença da Comissão da Verdade, mas também do final do segundo governo Dilma e tudo que se envolve nessas disputas que ocorreram na internet. O cuidado, e eu falo isso um pouco no texto, que está ligado um pouco à história do tempo presente, mas a história como um todo, é um cuidado, antes de tudo, ético do ponto de vista do historiador com a fonte. Assim como eu acho que o historiador que trabalha com a antiguidade deve respeitar eticamente o direito do morto, no caso de alguém que trabalha com história do tempo presente, as minhas fontes estão vivas, estão pulsantes, e o assunto é de que movimenta paixões. O texto trata muito das emoções, das sensibilidades no atual momento. Então envolve muita delicadeza. Por exemplo, dando um exemplo concreto, eu critico uma certa abordagem que um historiador muito conhecido na mídia, que é o Marco Antônio Villa, faz, a leitura que ele faz do passado, que eu acho que é um tipo de revisionismo histórico, ao meu ver, perigoso. Eu não quero discutir com esse historiador, mas eu quero me posicionar politicamente e eticamente. É uma diferença entre a política e a ética aí, mas o historiador, quando ele lida com a história do tempo presente, e ainda mais com um tipo de fonte que é mutável,
que a gente não domina plenamente. Então foi um desafio muito grande. Eu acho que eu estava me sentindo estudando a direita, igual tu tinha falado um pouco antes. Eu também não sou uma pessoa hiperconectada, eu não tenho Facebook, eu não entendo muito bem de tecnologia, mas eu sentia que eu precisava, como historiador do tempo presente da memória, entrar nesse novo mundo, nesse tipo de fonte. Então foi também um grande desafio aprender, e muitas pessoas sempre eu consultando pessoas que me ajudavam a entender certas dimensões, por exemplo, do que é a Wikipédia, do que é aquela linguagem. Então é uma fonte que exige também um tipo de aprendizado. E aí talvez tenha tido um distanciamento necessário para um olhar até mais crítico também, do que se você fosse tão ligado em todas essas coisas, né? Um outro olhar. Exatamente. A proximidade também pode causar trabalhos interessantes. Mas eu me sentia esse meu distanciamento, essas minhas características pessoais me ajudaram, talvez, a construir momentos de distância em relação a a fonte em si, né? Não necessariamente as paixões, as memórias, mas a questão da fonte. E é de fato a internet, as fontes digitais, alguns falam até em historiografia digital, ela coloca diversos desafios para a produção histórica. Mas a Vária História é um bom exemplo de como que a internet pode ser também um instrumento de divulgação, de marcar posição, sobretudo nessas dimensões de debate, de conflito. Eu não tento marcar uma posição, dizer quem é certo, quem é errado, mas ela te permite colocar talvez uma certa complexidade que o historiador deve perceber. Ela pode nos ajudar quando ele trabalha com mais diversidade, uma diversidade de fontes que o passado sempre nos lega, com uma atenção, eu diria, distinta, no sentido de que no presente a gente pode compreender que toda fonte tem a sua especificidade, tem a sua beleza, vamos dizer assim. Os seus cuidados necessários. Para que ela seja de fato uma fonte, né? Exatamente. Então é difícil assim, a compreensão dessa fonte fugaz, de uma fonte que às vezes a gente não domina, e para ainda ficar nessa dimensão um pouco mais da fonte, isso me levou também a trabalhar um pouco, isso no texto acaba que não foram muitos, mas algumas versões tinham muitos, a lidar um pouco com a imagem. Então a internet também imagens, né? A internet é também imagem. Então um desafio que eu diria que é uma diferença da internet, talvez, é que a hibridação do texto e a imagem se coloca de uma forma mais forte. Então isso é uma diferença, pelo menos de um ponto de vista metodológico, que ficou para mim, que me leva a querer estudar melhor como o texto e a imagem se relacionam para lidar com esse tipo de fonte. Muito obrigada, professor. Bom, o artigo do professor Matheus está disponível na nossa plataforma online do Cielo, gratuitamente. E esperamos você para nossas próximas entrevistas. Obrigada. Eu que agradeço.